Eu quero comunicar aos irmãos que essa semana nós passamos, depois de um consenso com o Conselho, a informação sobre a desobrigação do uso da máscara que foi determinada pelo governo do Estado. Porém, é uma desobrigação do uso, mas não há uma obrigação de não usar. Então, em consenso com o Conselho, nós adotamos o seguinte: nós vamos, claro, acatar a determinação, né? Então, respeitar aqueles que vêm à igreja, do qual ela não foi colocada em nenhum texto do decreto. Então, entendemos que ela está inserida entre os outros espaços que já está sem o uso da máscara, mas aqueles que se sentem inseguros, que usem. Nós seremos a favor daqueles que não estão usando por causa do decreto, respeitaremos isso, mas por outro lado, pediremos também a compreensão daqueles que não estão usando pelos que usam. Então nós ainda entendemos que o vírus circula, as suas variantes também estão circulando, Nós temos um outro entendimento também mais detalhado, que depois, na hora dos avisos, eu posso passar para os irmãos acerca da questão da retirada da máscara nesse momento, mas, por enquanto, as primeiras informações são essas. Não tem problema nenhum, nós temos um decreto autorizando que as pessoas deixem de usar nesses locais sem nenhum problema, mas aquele que não se sentir seguro e quiser usar, será sim mantida, tá bom? Então, sintam à vontade para os que estão usando, usem. Os que não querem usar, não usem por conta do decreto, também não tem problema. A gente vai manter essa harmonia, esse entendimento e esse respeito na igreja, tá bom? Então, essas são as primeiras recomendações. Depois nós teremos aí alguns outros avisos quanto a isso. Mas isso vai nos mantendo unidos, respeitosos, em unidade e comunhão para adorarmos ao Senhor da melhor maneira possível. Por isso, então, eu convido os irmãos a colocar em pé nesse momento. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse dia e pelo momento de culto na sua presença. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos antigos, o Deus soberano e eterno, Criador do céu e da terra, o Senhor que nos mantém, que cuida da igreja, o Deus que nos concedeu uma semana de paz, de graça e de misericórdia em sua presença, o Senhor que manteve todas as provisões no nosso lar e na nossa vida. A Ti, Senhor, toda adoração, todo louvor, e te bendizemos, pois o pão de cada dia não faltou na nossa mesa. Todo o cuidado do Senhor esteve sempre sobre nós. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo trabalho de muitos, pelo vigor de outros que têm buscado trabalho. Nós falamos ao Senhor que conceda porta de emprego para aqueles que precisam, Senhor. Ó Deus querido, nós te oramos e te pedimos pelos necessitados, sejam da igreja ou não sejam da igreja. Te pedimos por aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam recuperados e restaurados pela tua graça e pela tua vontade. Pai querido, seja com o teu povo que está aqui esta manhã para te adorar, para te bendizer, para aprender o teu nome, para ouvir a tua voz por meio das Escrituras Sagradas. O que precisamos, Senhor, é sinceridade no nosso coração, singeleza, Senhor, na nossa mente, na nossa alma. O que precisamos são de lábios que louvem ao Senhor com toda alegria e com todo o desejo de te adorar. Por isso, Senhor, fala conosco esta manhã, por meio da tua palavra. Nos ajuda, nos abençoa, perdoa os nossos pecados. É o que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu convido a todos ainda em pé a fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro, segundo escreveu Moisés, Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 32. Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 32. Nós vamos fazer a leitura desse texto alternada. O texto também está na projeção, para
para algum tipo de dificuldade com a versão da Bíblia, então é preferível que você leia, se você tem uma versão diferente, você leia como está aqui na projeção, para ficar a versão igual com todos. Deuteronômio capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 32, diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando diz os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e o outro mandamento. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, não vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Quando porém o Senhor teu Deus introduzir na terra a que faz cada vida, então pronunciarás a bênção sobre o monte e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam no Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos ordeno e prescrevo. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra da vida essa manhã. Eu quero pedir ao diácono de Israel que nos conduza em oração nesse momento, uma oração de adoração e louvor, para passarmos aos cânticos espirituais juntamente com a igreja. Após a oração do diácono de Israel, a igreja pode se sentar. Pai querido, nós estamos agradecidos a Ti, Senhor, pela noite que nos deste o sol de povo, Pai. Obrigado pelo dia que veio esta manhã, o sol está brilhando intensamente. Louvado seja o Teu nome. Aqui estamos reunidos para Te adorar, para ouvir a Tua voz. Permite o nosso amor a Ti, Senhor, receber de Ti também o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa manhã que nos bendeu. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão a Ti, Pai, por quanto Tu és para nós. Como somos gratos a Ti. Como me peguei nas palavras, Pai, de louvar e de agradecer por quanto Tu és com nós, por tudo que Tu faz em nossas vidas, que às vezes nem merecemos, mas Tu nos concede e nos dá a graça. Obrigado pela vida, pelo nós que te amamos. Obrigado pelo pão, pela alegria, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. E agora nós também te louvar. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós bem sabemos que, pelos sinais dos últimos dias, de fato o Senhor está às portas. E nesse dia todo olho verá o Senhor. Nesse dia todo joelho se dobrará diante do Senhor para ver o Filho do Homem que virá sobre as nuvens com poder e glória. Vamos louvar esse canto e então se verá. Então se verá o Filho do Homem.
Podem sentar-se, meus irmãos. Diz o livro do profeta Isaías acerca do Senhor Jesus Cristo, descrevendo de fato ele foi naquela época, onde o texto mostra que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma majestade que atraísse os homens. Mas os homens não enxergavam a luz, não enxergavam o Deus da salvação. Vamos louvar esse cântico em forma de oração, nos lembrando desse texto da Bíblia. Majestade,
a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, apenas o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. Deus querido, nós te agradecemos por esse momento na tua presença, te louvamos e bendizemos, Senhor, conforme a tua soberana vontade. Misericórdia de nós, fala ao nosso coração, ó Deus, com a singeleza e a simplicidade que é o teu evangelho, mas ao mesmo tempo trazendo a profundidade daquilo que é o teu ensino para a nossa vida. Ajuda-nos a entender e a guardar no nosso coração a tua palavra para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. O texto da palavra de Deus aqui, lido, escrito pelo apóstolo Pedro aqui na sua primeira carta, nos fala sobre a graça de Deus. É o grande destaque desse texto, desse versículo, no qual o apóstolo Pedro nos traz à luz essa manhã. Ele fala da graça de Deus que concedeu a cada um de nós por meio da salvação, na qual essa graça, por muitas vezes, é tão falada no nosso meio, tão comentada por cada irmão ou irmã ou liderança, que muitas vezes tão mal compreendida. Essa graça, como é conhecida, assim que estudamos na escola dominical e nos é ensinado de que essa graça ela é um favor imerecido da parte de Deus ao homem pecador que agora sim é salvo. Mas pelo texto que o apóstolo Pedro nos mostra essa manhã e tantos outros, essa graça imerecida, ela é mais profunda, ela é muito mais apenas do que aquela dádiva concedida por Deus a cada um de nós, no qual de fato não merecíamos, não éramos merecedores do amor de Deus, não éramos merecedores do seu cuidado, da sua eterna salvação. A nossa teologia, ela traz uma certa divisão com relação a essa graça. Ela traz uma graça comum e uma graça especial. Essa graça comum é aquela que é comunicada da parte de Deus e por toda a sua criação a todos os homens e concede bênçãos a todos os homens, assim como a chuva cai sobre justos e injustos. E assim também o sol faz da mesma maneira. Ele sai para esquentar, para trazer luz sobre justos e também injustos. Então é por meio dela que Deus controla o mundo para que esse mundo não venha a desaparecer. A graça comum é essa graça que vem trazendo talentos e dons a todos os homens. É o meio pelo qual Deus nos sustenta e sustenta a todos os homens. Mas essa definição da nossa teologia também traz a graça especial, que é uma graça que nos traz salvação. A graça comum, ela não vem trazendo salvação, mas a graça especial sim. Essa é a intenção de Deus, ela traz a salvação. É por ela, é por meio dessa graça única
que foi concedida por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio da fé em Cristo, por meio da cruz de Cristo, que ela concede salvação ao homem. É ela que comunica a salvação de Deus a todo pecador. A reforma protestante, na qual já conhecemos bastante de sua história desde o século XVI, ela afirma que tudo é pela graça. Essa expressão faz parte não só das Escrituras Sagradas, mas ela faz parte também da nossa confissão de fé, faz parte de catecismos. A afirmação de que Deus de fato faz tudo pela graça, ela é bíblica. E o termo que foi usado ali na época da reforma e que perdura até hoje é somente pela graça. Só a graça nada mais traz salvação ao homem se não for a graça de Deus. E isso acaba por definir tudo que o homem possui, tudo que ele tem, e em especial a salvação. É concedido a mim, a você, ao homem, pela graça, todas as coisas, da comum à especial, que é a salvação em Cristo Jesus. Pois Pedro, não só como o apóstolo Paulo e tantos outros escritos que temos na Bíblia, diz que é tudo pela graça somente, apenas por ela. Por isso nós precisamos compreender, meus irmãos, o que é a graça de Deus, para que possamos falar nela com sabedoria, para que possamos falar nela com discernimento, para que possamos estar falando sobre ela sem sermos desviados por outro tipo de doutrina ou por outro tipo de ensinamento. A graça, ela é um atributo de Deus, é algo exclusivo de Deus, pertence a Ele, faz parte da sua essência, da sua natureza. Nada ou nenhum outro homem contém a graça de Deus a não ser o próprio Deus. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele expressou essa graça, mandando como Filho unigênito para morrer por amor dos pecadores. Ela é um atributo do ser de Deus. E o apóstolo Pedro nos traz essa verdade no texto que lemos, quando ele diz que o Deus de toda graça, não o Deus de qualquer outra coisa, mas o Deus de toda graça, toda a graça está nele, a graça é Ele, Ele é a própria graça. E ele diz que esse Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará com essa graça, fortificará com essa graça e fortalecerá a igreja com essa graça. Deus tem em seu ser toda a graça. Ou seja, quando falamos de graça, estamos falando daquela definição que nós ouvimos no início, de um favor imerecido. Então podemos pensar também de que Deus é ao pleno favor em favor dos homens. Ele é o pleno favor em favor da sua igreja, em favor de mim, em favor de você. A graça, como entendemos aqui, por ser um atributo do ser de Deus, isso quer dizer que Deus é gracioso na sua essência e em todas as suas ações para comigo e para com você. Em todo momento da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, naquilo que você pensar, interno e externo, funciona por meio da graça de Deus. Só é feito, só é acionado, só funciona por causa da graça de Deus. Deus a revela como qualidade da sua própria essência, do seu próprio ser. A graça, meus irmãos, não apenas é a essência do próprio Deus, mas ela é eterna, igual a Deus é eterno. Não é algo separado de Deus, na qual Ele criou uma graça, Ele é eterno e a graça não. Como se a graça estivesse no limite, tivesse um espaço, um tempo determinado. Não, a graça de Deus é tão eterna como o próprio Deus, porque Deus é eterno. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá a carta ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 9, ele diz que nos salvou, é a expressão de Paulo para Deus, que nos salvou
e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Durante a eternidade, da qual não temos a mínima noção do início e fim, de algo sempre existente, é dentro dessa sempre existência que a graça de Deus está presente e Ele a dá graciosamente a cada um de nós. A graça já existia nele, na eternidade, antes de ser exercida aos homens, antes de ser concedida à igreja e vir sobre os homens, já sempre existia. A graça de Deus é Deus em si mesmo. Mesmo que Ele não tivesse comunicado na criação todas as coisas, mas ela estava presente, se fazendo visível. E a graça não depende de nossa comunicação para ser graça. Ela é o que ela é, independente de mim e de você. Ela é simplesmente graça, porque faz parte em ser um dos atributos perfeitos de Deus. Ela não depende do homem, ela não depende de obras, ela não depende de teologia alguma, ela não depende de doutrina alguma, ela não depende de esforço humano algum. Ela é o que ela é, assim como Deus é o que é. Por outro lado, meus irmãos, Deus é gracioso ao comunicar sua graça aos homens. Ele é favorável, ele se torna benéfico quando ele comunica essa graça aos homens. Nós vemos isso quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 7, dizendo que Deus fez isso, comunicou essa graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade. A palavra benignidade aqui nós entendemos melhor como generosidade. O Deus eterno e generoso comunica essa graça nos séculos vindouros e a abundância de sua riqueza pela sua generosidade. Deus é bom, é benigno, é generoso, bondoso para conosco. Apesar de Deus ser satisfeito, meus irmãos, em si mesmo, pela essência graciosa que há nele, Paulo nos mostra que Deus é gracioso na demonstração. Entenda, Ele é gracioso, a gente entende, Deus é gracioso quando Ele comunica a sua graça aos homens por meio de Jesus Cristo. Que grande bênção foi essa graça ter sido comunicada aos homens. Que grande presente o mundo ganhou e uma boa parte dele ainda não entende, não compreende essa graça maravilhosa, ou maravilhosa graça, como tem até um hino com essa letra. Grande foi o ato, o evento do Deus eterno comunicando essa graça aos homens. E aqui, olhando para essa graça que faz parte da sua essência, que chamamos de atributo, fica muito claro, evidente, de que Deus comunicou o seu atributo aos homens. Deu de si, do melhor de si, do bom de Deus para os homens. Ficamos imaginando como é triste, terrível, quando alguém despreza algo bom do outro, não é? Quando você pega do seu melhor e dá, e aquele outro despreza. Quando você pega do seu bem mais precioso, vamos falar assim, não apenas uma questão material, mas de algo extremamente precioso, que você dá a alguém e aquele despreza, e joga, como a Bíblia diz, pérolas aos porcos, como se faz com o Evangelho. Esse atributo, meus irmãos, nos dá a visão verdadeira de quem é Deus. Ele é gracioso, Ele é bondoso, Ele é generoso. Ele nos mostra que não faz nada que não seja fruto da sua infinita graça. Mesmo o exercício de sua justiça e ira são meios de graça. Há quem pense que apenas a bondade de Deus é um meio de graça, mas a sua justiça é um meio de graça, a disciplina é um meio de graça, a ira de Deus sobre o pecado é um meio de graça àqueles que são perdoados. Até em Jesus Cristo, o cálice da ira de Deus que veio sobre o seu Filho para o perdão dos pecadores foi um meio de graça.
Assim como nos lembramos e gostamos de estar trazendo a informação à igreja, quando vamos ceiar aqui e dizemos: eis aqui um meio de graça. Esse é um sacramento que é um meio de graça. É um meio de nos lembrarmos que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Que agora, antes filhos da ira, estamos em paz com Deus. Podemos agora ter acesso a Ele, porque aquele véu foi rasgado de alto a baixo, como foi dito no tabernáculo no Antigo Testamento, mas que tinha toda a visão para um futuro de que Cristo rasgaria esse véu, ou seja, tiraria aquilo que nos impedia, iria estreitar o abismo entre Deus e os homens, para podermos nos achegar a Deus e não precisarmos mais de intermediadores humanos aqui na terra. Preciso falar com fulano de tal, preciso falar com a santidade de fulano de tal para chegar a Deus. Não tem mais isso. Jesus resolveu essa questão lá no livro de Hebreus. É relatado ali claramente os eventos do Antigo Testamento trazidos ao Novo e sendo mostrado nesse sentido gracioso de que Ele foi o Cordeiro perfeito, Ele foi a ovelha muda que foi levada ao matadouro, Ele foi aquele que cumpriu todos os mandamentos, que cumpriu toda a lei. Ele foi aquele que agora não precisamos mais de um sumo sacerdote, porque temos um maior, perfeito e eterno, no qual nos leva a Deus por meio dele. Eis aqui um atributo de Deus sobre sua graça, que nos dá esse entendimento profundo de não apenas saber de graça é apenas um favor imerecido, do qual aquilo que não merecíamos ganhamos, mas há mais profundidade, há mais detalhes, do qual o apóstolo Pedro e Paulo e tantos outros nos trazem acerca da graça de Deus, e que muitas vezes é desprezada pela igreja. Assim foi no Antigo Testamento. Deus acusava o povo de duro serviço, porque a sua graça estava o tempo todo, sempre esteve, desde o princípio com eles, mas eles não reconheciam isso. E daqui a pouco a idolatria chegava ao coração desse povo, daqui a pouco a desobediência chegava ao coração desse povo. Acabamos de ler aqui o texto de Deuteronômio 11. Se prestarmos bem atenção, Deus tem colocado isso não só no Antigo Testamento ao seu povo, mas essa palavra, essa verdade continua valendo até o dia de hoje. Senão Deus não seria Deus, senão estaríamos dividindo o Antigo e o Novo Testamento, o meio da lei e o meio da graça. Não existe isso, sempre foi tudo graça, desde o princípio. Por isso é preciso levar em consideração e tratar com grande importância a graça de Deus, da qual muitas vezes somos negligentes para com ela. Por isso, meus irmãos, esse exercício da justiça de Deus, da sua ira, mas também do seu amor e de sua bondade, são frutos das graças. Mas essa graça também, como nos diz as Escrituras, ela foi manifestada no seu Filho Jesus Cristo. Diz o apóstolo João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eis aqui a manifestação viva, palpável, no qual o próprio apóstolo João, não só no começo do seu Evangelho, no capítulo 1, ele vai falar de que ele sempre esteve no princípio e que todas as coisas foram criadas por ele, mas ele vai na sua primeira epístola, também no início do capítulo 1, ele vai dizer que pode ser uma testemunha ocular dessa graça, vendo, ouvindo, andando com ele e apalpando essa graça. Além do mais, a Bíblia nos traz mais um detalhe dessa graça, na qual o Senhor diz para a sua igreja, e que muitas vezes não ouvimos isso. Mas bem-aventurados e felizes são vocês que não me viram e creram. Porque naquela época, como Tomé, por exemplo, eu preciso tocar nas tuas mãos, eu preciso tocar no teu lado, para poder de fato saber se é o Senhor. A graça que nos faz ver Deus por meio da fé, por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa graça manifestada em Jesus nos traz essa verdade descrita aqui no Evangelho do apóstolo João. Ele sempre foi cheio de graça e de verdade. Esse Verbo eterno de Deus se encarnou
e revelou plena e perfeita graça de Deus. Um dos propósitos do Evangelho de João era combater justamente as heresias conhecidas naquela época como gnosticismo ou serentismo, que ele vai tratar numa das suas cartas, lá nas suas epístolas, onde afirmava que a matéria é ruim, é má, não presta para nada, a carne é ruim, só o Espírito é que vivifica. Deus, nesse aspecto aqui, não poderia tocar a matéria, não poderia de maneira alguma ter criado o mundo segundo esses gnósticos, e muito menos se tornado prisioneiro de um corpo. O que é que eu estou dizendo com isso? Esses hereges da época negavam a existência de Cristo. Diziam: se a matéria não presta, um Deus não vai encarnar nela, porque não serve para nada. Então ele não existe. O que vocês estão vendo aí é um fantasma, é alguém que não existe, é algo que de fato não é a realidade dessa terra. Ele não é homem e não é Deus. Essa era a negação dos serintos naquela época, um seguidor de serintos, serentistas e também do gnosticismo. Heresias nas quais Judas combateu, o apóstolo Paulo combateu, o apóstolo João combateu, o apóstolo Pedro combateu naquela época, que destruiria a igreja trazendo esse tipo de falsa doutrina. Para os gnósticos, quem criou o mundo foi uma das emanações de Deus. Como se fosse, como diz os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, um ser pessoal, mas é uma força. Aqui, a Bíblia diz que ele não é uma força, ele é todo o poder, ele é a essência de todas as coisas. Por isso, para esses gnósticos aqui, apenas uma emanação de Deus chegou para ser Jesus Cristo, e que ele não era o próprio Deus. Nesse sentido aqui, por isso João escreve que o divino Filho de Deus, que também era Deus, encarnou e habitou entre os homens. E quem o viu, segundo ele no texto que eu já citei, contemplou a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Uma outra palavra extremamente importante aqui, que muitas vezes não compreendemos quando lemos grosseiramente o texto. É por isso que é preciso estudar, meditar e, acima de tudo, pedir a Deus entendimento e iluminação do Espírito Santo para poder entender. Eu li a Bíblia 50 vezes. Que bênção! Espero que tenha meditado nela, lido, estudando as Escrituras, não apenas fazendo da leitura um ato de corrida, cheguei na frente, li 50 vezes. O apóstolo Paulo diz que é melhor falar 10 palavras, poucas palavras, que se entendam, do que muitas de que não se faça ideia. Portanto, leia as Escrituras, li uma vez, mas entendi profundamente as verdades da Bíblia, porque o Espírito Santo iluminou a minha mente, e eu estudando e eu ouvindo os ensinamentos, compreendi e guardei essa verdade no coração. E agora entendo, procuro não fazer o errado, porque compreendi perfeitamente. Por isso, por exemplo, quando eu disse aqui que João disse que ele habitou entre os homens, que ele encarnou, Deus encarnou, e todos aqueles que o viram contemplaram a sua glória como a do unigênito do Pai. Unigênito é a expressão para aquele único. Aí o entendimento muitas vezes nosso é, quando lê ali, né? Como João 3,16, o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Certo? Você não está completamente errado de que ele é o único Filho de Deus. De fato, ele é o único Filho de Deus, é o unigênito. Mas a palavra unigênito, lá no grego, ela tem uma profundidade maior. Ela traz um significado muito mais explorado. É como você cavando, e vai descobrindo as pepitas de ouro, e você cava mais, e você vai descobrindo cada vez mais pedras preciosas acerca daquele terreno. E essa palavra, ela traz um outro significado ainda mais profundo, de que ele não é apenas o único Filho de Deus, mas a palavra unigênito aqui significa que ele é único em quem ele é. Ninguém é igual a Cristo. Ninguém. Ele é um ser pessoal único em todos os seus atributos como Deus. Não existe ninguém
ninguém igual a Ele em todos os seus aspectos. Por isso que não é apenas o Filho de Deus, único, mas Ele é o único no jeito, como Ele é, na essência que Ele é. Não há ninguém igual a Ele, não há ninguém que tenha um atributo igual ao dele. Daí, meus irmãos, ser Jesus a encarnação, a manifestação e a personificação plena da graça divina. Ele é a própria graça de Deus, não a emanação de uma força, mas da essência do Deus eterno. Cristo é a essência desse único Deus, no qual existem Pai, Filho e Espírito Santo em um e um em três. Jesus é a plenitude da graça divina. E o apóstolo João vai dizer isso ainda no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 16, dizendo que todos nós recebemos da sua plenitude, e graça por graça. Que temos de plenitude da parte de Deus, a temos por meio da graça, e recebemos essa graça em toda a sua plenitude. Porque a salvação não é uma coisa simples, a salvação não é algo meritório, a salvação não é algo, não é qualquer coisa. Essa é uma das grandes dificuldades da igreja, de perceber e entender o quanto Cristo fez por nós, o quanto é importante a salvação, o quanto é importante foi e é a graça para nós, o quanto é importante essa ação de Deus em todos os seus aspectos para nós. Entendendo isso, o crente não vai viver uma vida qualquer, não vai viver uma vida dissoluta, relaxada, sem compromisso. Ele não vai viver uma vida sem obedecer aos mandamentos de Deus. Ele vai se esforçar, ele vai buscar uma vida de santidade, ele vai procurar o reino de Deus, trabalhar para ele vai procurar se sujeitar ao Senhor. Mas quando não entende isso, aí a igreja é um clube, aí a vida cristã tanto faz estar aqui ou estar ali, tanto faz orar, tanto faz ler a Bíblia, tanto faz se esforçar para de fato ser um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua retidão, homem justo e reto, mulher justa e reta, verdadeiros, e que, claro, sabemos que nós temos a inclinação para o mal devido à desobediência, nós temos a inclinação para pecar. O próprio apóstolo João, lá na sua epístola, ele vai falar sobre isso, nos dando uma pequena advertência de início que nos atemoriza, quando ele diz: filhinhos meus, vos escrevo para que não pequeis. Só você lendo até aí já lhe dá um frio na barriga. Meu Deus, e agora? O apóstolo João diz: olha, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem, mas eu não posso não pecar. Como é isso? Eu não consigo, eu não tenho um botão liga e desliga. Eu vou ligar hoje para não pecar, amanhã eu desligo. Não é assim que funciona. Como é que eu faço? Estamos perdidos. Porque se eu disser que não peco, a própria Escritura, o próprio apóstolo João vai dizer que quem diz que não é pecador e que não peca, faz de Deus mentiroso. E é mentiroso. E aí vem outras comparações mais terríveis e profundas, dizendo que se você mente, você é o filho daquele que é o pai da mentira, e por aí vai. Por isso o desespero vai chegando ao coração. Mas ainda bem que o apóstolo João continua escrevendo e diz: filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis. Essa advertência aí, essa expressão de ordem de que não pequem, ela é seguida da graça de Cristo. Quando ele diz: mas se todavia alguém pecar, se você mesmo em meio à luta, à resistência, à busca da fuga, mesmo quando o autor aos Hebreus diz que vocês não foram ainda até o sangue contra o pecado, mas você luta, você não se deixa esbarrar nele, você não dá a mão a ele, e você corre dele, mas você tropeçou ali na frente. Aí João disse: mas calma, todavia você vier a pecar, saiba que você tem Jesus Cristo. Ele é o advogado, o juiz, o justo, que está do seu lado para interceder por você. Ele vai conceder a graça para você
ser reerguido, não para você se levantar pelas suas forças, para Ele lhe reerguer novamente e botar você no caminho. Queridos irmãos, uma outra palavra interessante nesse texto que o apóstolo João diz aqui, todos nós que recebemos da sua plenitude, graça por graça, ele usa uma outra palavra muito importante no texto, a palavra plenitude. Quer dizer, nesse contexto aqui, a soma de tudo que se encontra em Deus. Olha que coisa. Deus usa da sua graça plena, a gente não faz ideia disso. Assim como não fazemos ideia de que tamanho é Deus, qual é a sua extensão, não sabemos, não fazemos ideia. O apóstolo Paulo já falou sobre isso: profundidade, altura, distância. Eu não tenho como medir o amor de Deus. Ele é eterno, Ele é do princípio ao fim, Ele é o alfa e o ômega. Eu não tenho como medir. Aí Ele pega da sua graça, e essa sua graça vem nela toda a sua plenitude, e essa plenitude é a soma de todas as coisas que se encontram em Deus, toda a sua benevolência, toda a sua generosidade, todo o seu favor imerecido por nós, toda a sua bondade, toda a sua eterna misericórdia, tudo está prevista nessa graça. E João também diz que recebemos dessa plenitude graça por graça, é a expressão que ele diz no texto. Olha só, essa graça, ela é plena graça, é graça sobre graça, num lugar que é pura graça, que é a eternidade de Deus. Essa graça manifestada por Cristo, ela é dinâmica, ela se movimenta, ela age, ela vem no coração da igreja, ela vem no coração do homem para tirá-lo do lamaçal do pecado. Quem recebe dessa graça sempre estará mergulhado nela, sempre estará em berço esplêndido dessa graça, saindo dela para ela o tempo todo. Você não sairá dela, é dela para ela o tempo todo. A nossa vida é um caminho de graça até o dia de Cristo Jesus, porque se não for, estávamos perdidos, ou estamos perdidos se não for a graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele fala para a gente assim: conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rica, se fez pobre, quando Ele, Deus, encarna no homem pecador. Ele sem pecado, mas encarna no nosso corpo, na nossa matéria. Essa graça, sendo rica, se fez pobre por amor de vós, para que pela pobreza nos tornasseis ricos. Jesus continuamente é a manifestação da graça divina, onde Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, vai dizer: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ela se manifestou por meio de Jesus. Ele trouxe a graça a esse mundo. Ah, se o mundo entendesse, se o mundo pudesse ver e perceber na sua totalidade a bondade de Deus. A graça divina se manifestou, apareceu de modo súbito, surpreendente em Jesus Cristo. Essa graça se manifestou e é uma pessoa, seu nome, Jesus. Essa graça manifestada de Deus trouxe salvação a todos os homens. A todos os homens. Por último, o apóstolo Pedro nos diz que essa graça, ela é aplicada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Deus que envia o Filho que traz o Consolador, aquele que vai manter essa graça sobre a igreja. Essa graça é aplicada ao homem pelo Espírito Santo. É Ele que comunica esse favor imerecido ao coração duro, que vai se tornar um coração de carne agora. Um dos principais pontos da nossa teologia reformada, a que chamamos também calvinista, é essa graça, não só apenas ela, como apenas a graça, mas que ela é irresistível. É uma graça irresistível.
Eu já disse aqui em outros momentos de sermão de que ninguém vai para o céu a custo, ninguém vai puxado, vai ser amarrado e será trazido para o céu, chegará na porta do céu para dizer: eu não vou entrar, eu não quero, eu não gosto daí, ninguém me disse nada, ninguém me avisou. E o anjo puxando e ele resistindo e dizendo: eu não quero entrar. Não é assim que funciona. A graça é irresistível. Sabe aquele querer que você não queria? Sabe aquele desejo que você não desejava? Sabe aquela resistência que você tinha, que foi quebrada graciosamente, amorosamente? É por isso que desejamos estar lá, por causa dela. Porque se não fosse ela, queríamos ficar aqui. Por isso que o apóstolo Paulo advertiu: olha, se o desejo de vocês, o desejo do coração e da alma e do pensamento forem viver felizes aqui nessa terra, vocês são os mais miseráveis de todos. Se tudo que vocês planejam só estiver aqui, estão perdidos. A graça nos faz ver além, ter uma visão além do alcance limitado humano. Ela é irresistível. É a afirmação de Deus por meio do seu Espírito Santo, age no coração do pecador, o tornando inclinado agora a não resistir à sua vontade. Eu já falei de mim próprio, já contei aqui várias vezes. Eu disse que eu não ia ser crente, que eu não queria igreja, que eu não queria saber de Bíblia, eu não queria saber, não quero saber disso. Eu tenho a minha religião, eu tenho um outro meio que eu pensava ser o meio de graça. E eu era resistente, como há muitos de vocês conhecem, muitos resistentes, familiares, amigos, parentes. Quantos não conhecemos? Por quantas vezes você levou o evangelho e falou desse evangelho e a pessoa resistiu de uma maneira até grosseira? Hoje não fala nem com você, não quer nem aproximação. Mas quando essa graça ela age no coração desse que resiste, ele se torna inclinado a não mais resistir a Deus. Aí ele faz, foi o que eu fiz no domingo, no dia que essa graça me alcançou. Eu quero ir no próximo para encontrar com essa graça, e no outro domingo para encontrar com essa mesma graça. Por isso, meus irmãos, ela é irresistível para aqueles que o Espírito Santo regenerou o coração, mudou o coração, tirou aquele coração duro para transformar no coração de carne, coração que sente, que é sensível à voz de Deus. Lembra aquela expressão que a gente diz: estou falando com fulano e parece que eu estou falando com as paredes. Não dá ouvidos, né? Nem escuta, não dá atenção, não tem o mínimo sentimento, não demonstra nada, nem uma sensibilidade, coração cauterizado, queimado, a ponto da gente tocar ali e não ter sensação nenhuma, não dá nenhum retorno. A graça é irresistível para aqueles que foram vivificados por Deus. Deus toca no coração, e aí essa graça vai abundar, esse coração vai tomar conta, recheá-lo de tão grande bênção e generosidade da parte de Deus, que o nosso desejo é estar nele, com ele, andando com ele, estando na sua presença, buscando a sua face, resistindo ao homem velho que tenta todo dia dizer a você, assim como a mulher velha diz: não, levante não para ir à igreja, não levante não para ir orar. Que orar o quê? Orar vai doer o seu joelho, vai lhe cansar, afinal de contas você está doente, a sua vista não está boa, não leia as escrituras, não vá ouvir o pastor falar ou nenhum pregador, faça isso, faça aquilo. Olha, eu vou arrumar uma outra coisa para você fazer que seja mais agradável. É isso que a nossa natureza antiga faz todos os dias. Enquanto você deita, ela fica no pé da sua cama: vou atormentar pelos sonhos, fico aqui esperando. Quando acordar, eu já começo a dizer: olha, vamos à praia, vamos para o lazer, vamos ali, vamos assistir um filme, uma novela, vamos fazer isso, vamos tomar conta de outra coisa, vamos se ocupar com o trabalho, traga o trabalho para casa. E domingo, não, que dia domingo está na igreja, você tem muita coisa para fazer. Você é uma pessoa cheia de atividades, isso é diário no nosso vida.
Mas essa graça aos vivificados nos faz travar aquela batalha, a luta do Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. E vai vencer aquele que você mais alimentar. A graça é irresistível, porque ela é operada pelo Espírito Santo, não é por qualquer um. Por isso que não é por força nem por violência, ou muito menos pela nossa simples vontade. Quando a gente deseja que alguém ouça a voz de Deus, entregue a Deus para que ele ouça de fato a voz de Deus. Mas não adianta. Por isso que as pregações, as mensagens do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela não é apelativa, ela não é emocionalista, ela não pode estar trazendo as pessoas pela emoção. Ela é a faca de dois gumes, a espada de dois gumes. Ela vai com duas funções: ou ela vai para tornar essa graça irresistível no coração daquele que vai ser salvo, ou ela vai dizer que ele está condenado. Não cabe a mim e a você, cabe ao Espírito Santo de Deus falar com aquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas cabe a nós orarmos, intercedermos, buscarmos, bater para se abrir, falar para que seja ouvido, seja aquela viúva inoportuna que ficou lá: juiz, a minha causa, juiz, a minha causa, juiz, eu tenho uma causa, juiz, a minha causa, juiz, a minha causa, até o juiz não aguenta mais, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais, ela está aqui direto no meu pé, e eu vou julgar a causa dela. Ela não sai da fila de jeito nenhum. Quando chega a vez dela, que ela fala comigo e ela vai para o final e volta de novo, daqui a pouco está ela pedindo. É assim que a gente deve fazer, porque a graça irresistível, ela é operada pelo Espírito Santo. Ele é quem regenera o rebelde, o fazendo agora não mais ser resistente ao amor gracioso de Deus. Mas, por outro lado, a graça é totalmente resistível. Os pecadores que não foram iluminados pelo Espírito Santo vão resistir ao tempo todo. Os que não foram iluminados pelo Espírito Santo vão continuar resistindo. Não que ela seja plenamente resistível, porque quando ela agir, ele não vai resistir. Mas enquanto ele estiver resistindo, é porque ela ainda não tocou o seu coração. Porque no dia de tocar, está nos pés do Senhor. Os pecadores que não foram transplantados por Deus, retirados daquele lugar de lamaçal do pecado, que não foi trocado o seu coração de pedra pelo de carne, esses ainda estão endurecidos com relação à graça de Deus. Mas a melhor forma de entender a graça aplicada pelo Espírito Santo é discernindo aqui, sabendo, entendendo a eficácia dela, como ela é eficaz. Se não crermos na eficácia dessa graça, então você vai chegar a um ponto que vai dizer: eu não vou nem pregar mais, não vou falar do Evangelho mais para ninguém, porque você não entendeu a eficácia dela. Fale, a sua parte é falar. Lembra que Paulo diz lá em Corinto: um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Não é nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas, é Deus quem dá o crescimento. É Ele que vai fazer brotar no coração aquela flor. Ela é irresistível e eficaz, porque ela cumpre o propósito soberano do Deus eterno sobre a salvação do pecador. Ela é implantada, é colocada eficazmente no coração de um resistente que antes resistia à vida com Deus, agora ele é pleno em Deus. Para entendermos, por fim, aqui a ação e a aplicação irresistível dessa graça de Deus, é necessário vermos alguns textos das Escrituras. Primeiro, em Atos capítulo 7, versículo 51, onde lemos assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito, assim vós sois como vossos pais. Veja, pastor, ele está resistindo, porque ele ainda não foi tocado por esse Espírito, por isso ele resiste. O texto reforça aqui com a graça irresistível, dizendo que o homem em todo o tempo resiste à graça de Deus, porém
Quem resiste à graça são homens que ainda estão com o coração incircuncisos, ou seja, não foram mudados, não foram tocados por Deus, ainda não ouviram a voz do grande pastor. Esses corações estão endurecidos pelo pecado. Homens que não receberam a circuncisão da graça, que não receberam um novo coração de carne, que podem receber os mandamentos da vida, mas que ainda não foram regenerados pelo Espírito Santo. E Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 4, de 4 a 6, nos quais Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esse texto aqui também afirma a graça irresistível, porque mostra aqui os olhos dos incrédulos cegados pelo diabo, cegados pelo mundo, cegados pela sua própria concupiscência. Eles estão aqui impedidos de receber a luz do Evangelho de Cristo, mas Cristo não pode ser impedido quando Ele quer. Isso acontece até que Deus, em sua soberania, diga: haja luz nesse coração. Como Ele disse no princípio: haja luz e houve luz. Haja luz, haja graça nesse coração. Esses que estavam em trevas agora serão iluminados e resplandecidos os seus corações pela minha luz, a luz da graça que traz conhecimento sobre a minha glória. O apóstolo João, capítulo 1, versículos 2 e 13: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. A expressão aqui desse texto não é aquela de que, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos quiseram Deus, não cabe nesse texto. Por isso, o livre-arbítrio não cabe nesse texto. O desejo do homem de querer Deus ou não querer não cabe nesse texto. Ele não quer Deus. Quando ele quer, porque Deus o tocou, é porque Deus chegou primeiro a ele. Foi ele que nos escolheu primeiro, não a nós, a ele. E aí, a todos quantos receberam, porque Deus foi lá e tocou em seus corações, ao tocar e mudar a sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos agora filhos de Deus. Eu chamei você para ser adotado por mim, para você ser meu filho, e agora você vai crer no meu nome. Por que a prova desse texto dizer aqui isso no início, pelo apóstolo João, não dá margem a dizer que o homem escolhe a Deus? Pela continuação do próprio texto. Só é você ler o segmento do texto, versículos 12 e 13. Depois que ele diz isso, a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus ao que creem no seu nome, ele diz: os quais, esses que receberam, que ganhou o poder de ser feito filho de Deus, e que agora creem no seu nome, ele diz: esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Aí ele termina dizendo: mas foi da vontade de Deus. Por isso que Nicodemos não entendeu o texto com Jesus. Precisa nascer de novo. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Aquele texto está dizendo o nascer de novo ali, na expressão original lá do Novo Testamento, é nascer do alto. Não nascer de novo vindo do ventre. Nascer do alto, nascer de Deus. Jesus estava dizendo: Nicodemos, se Deus não te converter, já era. Tu não vai nascer de novo nunca, se Deus não falar contigo. Se eu que sou o grande pastor, o bom pastor, se eu não falar e tu não ouvir a minha voz, se eu não fizer tu ouvir a minha voz, tu vai ficar pensando que vai ter que voltar para a barriga da mãe para o resto da vida. Todos aqueles que o receberam e creram no seu nome não nasceram de sua vontade, mas foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, quando nós lemos o capítulo 6, versículo 44, o texto do apóstolo João:
onde ele diz assim, que Jesus diz: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Já prestaram bastante atenção nesse texto? Ninguém pode vir a mim se não acontecer algo antes. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Se a graça não alcançar, não vem a mim. Se a graça não mudar o coração, não vem a mim. Se você não ouvir a minha voz antes, você não vai vir a mim. Mas se você vier, porque meu Pai o mandou, eu ressuscitarei no último dia. O texto nos mostra que não há possibilidade de alguém estar resistindo à graça de Deus e ir até Jesus se o Pai, pela sua vocação interna, pelo seu chamado, por meio do Espírito Santo, não trouxer. E esse trabalho aqui não é feito por mim ou por você, meus irmãos. É feito por Deus ao coração do pecador irresistível ali naquele momento. Por último, a última palavra aqui, a palavra trouxer, aquele que o Pai não trouxer, ela também tem um significado mais profundo, mais detalhado aqui, lá no grego, que é trazer a força. Pastor, então eu escutei agora há pouco que não é por força nem por violência. E como é que agora o texto quer dizer o trouxer, trazer a força? Mas vamos entender melhor a compreensão do significado dessa passagem aqui, especificamente. Porque é preciso ter em mente, meus irmãos, alguns pescadores, por exemplo, entendam o texto. A palavra trouxer aqui quer dizer trazer a força. Vamos agora, eu gosto de pescar, né? Não sei quantos aqui gostam ou já pescaram, mas eu gosto de pescar. O que é que fazemos quando estamos trazendo um peixe à tona? Quando a gente joga lá a vara com a isca ou joga uma rede, será que vem levemente? Vem pesado. Precisamos puxar a força, não dobrando apenas a vontade, mas trazendo peso, mudando a situação daquele que está dentro d'água, daqueles peixes que estão dentro d'água, para trazer à tona, para se tornarem leves. Aonde havia peso do pecado do homem, agora se tornará leve. Jesus trocará esse fardo pesado que está lá embaixo, no fundo do oceano, agora por um fardo completamente leve. Por isso a expressão trazer, trouxer, aquele que o Pai o trouxer, é trazer a força, como pescadores puxando a força, a rede cheia de peixes para dentro do barco. Esse é o entendimento. E mesmo que os peixes continuem resistindo, não há a mínima possibilidade deles ficarem fora daquela rede. Ele se emaranha naquela rede. Na graça, fica-se plenamente cheio da graça. Não há como sair dela. Não há como se desvencilhar dela. São trazidos à força, ou seja, quer dizer que a força da graça é irresistível. Não é por força ou por violência, mas essa força é a graça irresistível. Ela é irresistível e vence a nossa resistência. Vence a nossa resistência. A graça nasce em Deus. A revelação dessa graça é em Jesus Cristo e a sua aplicação no Espírito Santo. Essa é a compreensão que temos desse texto do apóstolo Pedro. Que saibamos, a partir de hoje, que a graça não é apenas um ato merecido de Deus para nós, mas que é muito mais que isso. É muito mais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos nos colocar em pé e passarmos ao momento do ofertório, cantando o hino de número 57, para devolvermos ao Senhor aquilo que primeiro nos concedeu. Hino de número 57. Nós acredito que a igreja não esteja muito familiarizada com esse hino, mas eu tenho procurado colocar alguns hinos do nosso novo canto, cantados justamente para a gente aprender a letra, aprender mais um hino novo dentro do repertório da igreja
e saber como ele se canta corretamente. Esse aqui é um hino falando sobre a fonte de todo o bem que é Deus, de tudo aquilo que Ele nos concede. Por isso, trazido a esse momento do ofertório, Ele vai nos mostrar ao coração o quanto nós precisamos devolver ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos concedeu. Hino de número 57, vamos louvar esse canto. Oremos. Senhor Deus eterno, nosso Pai, pela tua graça, Senhor, estamos aqui. Te agradecemos, Senhor, por sustento que nos dá cada dia. Te agradecemos, Senhor, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Essa é a tua promessa, Senhor. Te agradecemos, Pai, e assim fazemos ofertas e dízimos aqui na eternidade. Pedimos que dê sabedoria, Senhor, ao conselho dessa igreja para bem administrar e honrar, Senhor, teu nome. Assim honremos teu nome a cada dia, Senhor, com a nossa humildade. Em nome de Jesus que nos oramos e juntos todos declaramos: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Vamos fazer a oração final para esse momento da devocional e logo depois
passaremos a escola dominical. Bendito Deus, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui, Senhor, na tua presença. Obrigado pela tua graça, maravilhosa graça sobre nós, pelo teu irresistível amor, através do teu Santo Espírito, no qual nos chamou um dia, nos tirando das trevas para a tua maravilhosa luz. Nos faz entender a cada dia, Senhor, a profundidade desse amor eterno, que possamos estar diante da tua presença com alegria, Senhor, não sendo o povo vivo a serviço, mas sendo um povo que te adora, espírito de verdade, que é obediente aos teus mandamentos. Nos ajuda, Pai, nos orienta e continua nos ensinando esta manhã, para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção de Deus para esse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre o vosso coração, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhados para a face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar, queridos. Nós vamos nos dividir em classes. Nós vamos louvar um canto que nós temos aqui na nossa liturgia, mas